Bem-vindos a mais um programa Seguro Sem Mistério. Eu sou Júlia Sena e esse é o nosso ponto de encontro para falarmos sobre o mundo do seguro de forma simples, objetiva e estratégica. E quem está comigo vocês já conhecem, Bruno Carvalho. Olá, hoje, Júlia, a gente tem aqui multinacionalidade, aqui uma pessoa só, vindo da Venezuela, português, brasileiro e brasileiro. Então tem muita conversa para a gente ter aqui hoje. O Bruno já deu um spoiler, daqui a pouquinho a gente vai apresentar nossos super convidados de hoje, mas lembrando que o Seguro Sem Mistério no ar há 18 anos pelo canal 20 da NET do Rio Grande do Sul, prestes a completar 19 anos, hein, Bruno? Conta com o patrocínio Master da Icatu e da Rio Grande Seguros e Previdência. E como o Bruno comentou com vocês, hoje a gente tem o prazer de receber dois executivos de uma companhia que é global e referência quando o assunto é assistência em múltiplos segmentos. Estamos falando da Europa Assistance Brasil. Hoje a gente está recebendo aqui o CEO da companhia no Brasil, o Sérgio Marcos, e o diretor executivo comercial de marketing e de produtos, Rogério Gondalino. O homem manda ali em várias áreas, junto com o Sérgio. Sérgio, Rogério, muito obrigado por estarem aqui conosco. Prazer. Diretamente de São Paulo, né, Sérgio? Vieram para cá e não podia perder a oportunidade de gravar com vocês. E é a minha primeira vez aqui a Porto Alegre. Gostou? E estou gostando. Estou gostando. Legal. O Rogério te levou nos lugares legais? Sim. Confio. Foi sim. Muito obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês também. Aproveitar para comentar rapidamente sobre o evento, né, que a gente participou ontem. Estava muito legal, fantástico. Parabéns pela organização. E um momento muito bacana para a gente poder interagir, né, com os nossos parceiros e também olhar oportunidades que a gente tem no mercado, enfim. Muito legal. Para quem está nos assistindo, ligou agora aqui na televisão, o Rogério está se referindo à Maratona da Inovação em Seguros, né, Bruno? Que aconteceu em 17 de setembro, a gente está fazendo essa gravação no dia 18, um dia depois, e foi realmente, né, modéstia à parte, foi realmente um evento que entregou muito conteúdo e muita conexão, e também teve a participação do Sérgio, que falou num dos nossos painéis. Galera, prestou muita atenção na tua fala, que trouxe ali algumas questões bem importantes, inclusive da assistência, né, Sérgio? Isso mesmo. Muito obrigado pela oportunidade e gostei bastante. Não só pelos temas diretamente ligados ao seguro, mas teve apresentações também muito inspiradoras. Acho que foi mesmo muito legal. Em outubro, vocês voltam a Porto Alegre, espero, né, Rogério, para participar do Troféu JRS, que a Europa, inclusive, concorre na categoria, pelo voto popular, de prestadora de serviço. Então, vamos fazer aí uma campanha para a Europa também estar subindo no palco do Troféu JRS. Mas, Sérgio, vamos aproveitar nosso primeiro convidado internacional aqui no Seguro Sem Mistério, né, Bruno? Desses 19 anos. E aí não podia ser só internacional, é duplamente internacional. Isso. Sim. Não, na verdade, uma correção. Não é nosso primeiro convidado internacional dos 19 anos, mas é o nosso primeiro convidado do podcast, isso mesmo. Sérgio, conta pra gente um pouquinho como é que tu caiu nesse mercado de assistências. Muito bem. Eu estou ligado ao grupo Europa Assistance, em termos internacionais, já há 28 anos. E estava baseado em Portugal, estava até neste momento mais ligado à área da saúde, e sendo uma multinacional, Europa Assistance, um líder mundial na assistência, não é? E já agora automóvel, residencial, vida, viagem, acabei por estar disponível para o programa de mobilidade que uma multinacional tem, e apresentar uma oportunidade de vir dar uma ajuda aqui ao Brasil. Eu achei bastante interessante, já tinha estado múltiplas vezes no Brasil, umas de férias, outras a trabalho. Eu sabia que ia correr bem, ok? E nesse contexto aceitei o desafio, cheguei há 1 ano e meio praticamente, e pronto, estamos ali em Alphaville, perto de São Paulo, onde a empresa está, e eu também resido perto, ou seja, tenho um dia-a-dia muito confortável, eu vou todos os dias ao escritório e fui muito bem recebido aqui pela galera, e estamos com uma jornada agora de melhoria, ok? E é isso. Muito legal. Sérgio, qual foram os principais desafios que tu enxergou para aceitar, vamos dizer, com perdão da redundância, esse desafio no Brasil? De um ponto de vista da minha mobilidade estava fácil, não? Os meus filhos estão já crescidos, não é? Um a trabalhar, o outro a acabar o mestrado, tudo muito bem encaminhado, não é? Acabei por vir com a minha esposa, a instalação desse ponto de vista fácil. A empresa, sendo uma empresa do grupo, ou seja,
tem as regras do grupo, não é? Ou seja, o que eu encontrei, e inclusivamente eu já conhecia o Rogério e outros elementos da empresa, dos encontros internacionais da Europa Systems, e nesse contexto, para mim, não iria ser propriamente uma grande novidade, porque inclusivamente eu tinha melhores contactos com a holding do que a própria galera que vim cá encontrar. O negócio era o mesmo, similar ao que eu já tinha. No caso concreto, a Europa Systems no Brasil é uma joint venture também com o Grupo Bradesco. Obviamente tinha que gerir bem esse stakeholder. Previamente a vir, tive o cuidado de vir conhecê-los, falar com eles, e houve uma empatia muito grande e senti que eles também acreditavam na minha pessoa, e tudo se conjugou. E a vinda para mim foi fácil. E perdoem-me, uma certeza que não poderia ser, mas eu sabia que ia correr bem, ok? Já era um português tropicalizado, que nem diz o Rogério. Sim. Mesmo, vamos lá ver, eu sempre tive uma ligação muito forte à América do Sul. O Brasil é óbvio, não é? Porque baseado em Portugal, nós recebemos muita informação, não é? Desde novelas, música, atores, pronto, muita coisa a fluir com Portugal, e também a maior comunidade estrangeira em Portugal é a brasileira. Okay? Eu estava a morar há relativamente pouco num edifício, e metade da galera que vivia no edifício era brasileira, porque também foi num momento mais recente e que também reconhecem Portugal como um bom local para viverem. Já estava numa comunidade brasileira dentro de Portugal. Isso. E Sérgio, quais que são as características que tu observou assim no mercado de assistência quando a gente fala de diferença, né, lá para a Europa, aqui para a América do Sul? Os serviços são os mesmos, mas depois as características têm, de alguma maneira, umas nuances diferentes. A primeira é que o Brasil é um continente. Eu costumo dizer que do sul do Brasil ao norte é igual a atravessar a Europa toda. E quando eu digo a Europa toda, posso dizer de Lisboa a Moscovo, ok? Pronto. E aí existem realidades de diferentes regiões que têm que ser tratadas de maneira diferente. E estamos a falar até de um ponto de vista de relacionamento, ok? Depois, de um ponto de vista de serviços, caixa d'água é uma coisa que existe em quase todas as casas, ok? Aqui no Brasil não existe na Europa, porque normalmente, ou seja, não existe na grande maioria. Porquê? Porque os sistemas de distribuição de água são robustos e funcionam, e não há necessidade de armazenar. Pronto, e nesse contexto, alguns serviços existe uma incidência diferente daquela que tinha num panorama mais europeu. Outro exemplo é, por exemplo, também a utilização dos ar-condicionados acaba por ser muito superior ao que existe na Europa por via também do próprio clima. Mas de resto, um negócio muito, muito similar, com os mesmos KPIs, com os mesmos objetivos, com as mesmas jornadas de cliente, com o mesmo tipo de gestão de rede. Talvez na Europa seja um pouco mais frio, e aqui o fator relacional, como eu disse, independentemente das diferenças que existem para as regiões, mas a ligação humana, o prestador sentir o comprometimento, okay, o engajamento, okay, a transparência é bastante importante. Outra coisa relacionada com a rede, isto tem a ver também com o nível de desenvolvimento, e ontem nas jornadas acabámos por tocar nisso na maratona do evento de ontem, no tema que tem a ver com o nível de desenvolvimento e até a penetração dos seguros por via de menor renda, não é, cá no Brasil, comparativamente com a Europa. Um encanador, um eletricista, um guincheiro, em média tem um nível de instrução, de educação superior, não é? Ou seja, não quer dizer que nós não tenhamos bons profissionais e que lhes demos treinamento para serem muito profissionais, para serem educados, bem apresentados, mas isso na Europa está na base logo muito mais garantido, ok? E aqui nós também temos que trabalhar um pouco isso, e mesmo o sentido de responsabilidade, a consistência. Portanto, são treinamentos que nós damos aos nossos profissionais de uma maneira um pouco mais forte do que aquilo que é necessário num panorama europeu. Muito legal, adoro essas comparações assim de culturas e tudo mais, né? É uma coisa às vezes tão simples, né, Rogério, como uma caixa d'água, por exemplo, para nós é uma realidade aqui. Mas, Júlio, eu às vezes, assim, fico um pouco preocupado com estas comparações, porque, deixem-me vos dizer, uma das coisas que eu já entendi é que o Brasil
é bom demais. E eu gosto muito do Brasil. E estas comparações não são com nenhum sentido de superioridade, porque posso-vos dizer que aqui no Brasil há coisas muito superiores à Europa e aos Estados Unidos. O sistema bancário é fabuloso. O PIX, independentemente de poder ter que ser ajustado um pouco, por questões de rastreamento, do movimento do dinheiro, mas é uma coisa fabulosa. Ok, uma coisa incrível. E é óbvio que, em média, quando se olha para o Brasil, em média, reconhece um determinado estádio de desenvolvimento, mas se agarrarmos em 40, 50 milhões daqueles que têm mais poder, ou seja, classe média, classe alta, está muito bem. Há muita tecnologia, vive bem, ok, é bem educado, bem formado, e nesse contexto, pronto, foi. Não é propriamente uma surpresa, mas foi um consolidar de um grande Brasil, ok? E que vocês têm que se orgulhar muito. E por isso, quando eu faço estas comparações, não é com nenhum sentido, ok? Não, mas a gente aceita o elogio e compreende. E a gente está num momento também que a gente tem que começar a entender, né? A população geral tem que começar a entender, excluir o emocional, saberem que tem coisas melhores lá fora e tentar trazer para cá. Sim. Né? Ou ao contrário, né? Não, aquilo que funciona. Ontem acabei de dizer, isso é estatístico, né? Sim. Não, e o Brasil tem uma coisa que é, pela dimensão, tem produção interna e consumo interno. Ok? Não é? Portugal tem uma indústria, por exemplo, produção de filmes, de cinema, pequenininha, porque o mercado é pequeno, não é a falar português, não é? E propriamente não tem muita saída exportar filmes para o Brasil, porque até pelo tema do sotaque, pronto, não funciona. Mas o Brasil tem esse poder de produzir internamente e consumir internamente. E nesse sentido está menos exposto a questões até de importação e exportação, apesar de afetar, não é? Agora estão em cima da mesa as questões com os Estados Unidos e que são relevantes, mas não são tão relevantes para outros países que têm mais trocas comerciais. Mas independentemente disso, e sendo um país que é muito autossuficiente, não precisa de inventar a roda, não é? Então, há problemas, como estávamos a falar ontem da longevidade, são problemas globais, não é? E as coisas que se andam a fazer nos outros países, as experiências, de alguma maneira, as medidas, pode-se ir lá fora, acho que até é um erro, estar só a fazer sem entender o que é que se faz pelo mundo, porque só vai agregar, ok, mais valor àquilo que seja decidido fazer aqui no país. Muito legal. O homem é inteligente, Rogério. Não. Eu já fui professor universitário, mas acho que não é daí. Rogério, nos conta um pouquinho da tua trajetória. Um poucão, vai. Legal, bacana. Eu venho, né, do mercado financeiro, né, trabalhei em algumas instituições bancárias, enfim, no começo da minha carreira, né, e depois, já há quase 20 anos, estou no mercado de seguros, né, então passei por algumas seguradoras também, e há uns 6, 7 anos atrás eu recebi um convite da Europe, eu estava numa seguradora naquele momento, para me juntar ao time, né. E aí, a primeira pergunta que eu me fiz, e que eu fiz também para a pessoa que me fez o convite, foi, olha lá, por que eu, né? Eu não sou tradicionalmente de um mercado de assistência 24 horas, apesar de que a seguradora que eu estava tinha também uma empresa. E a resposta, para minha surpresa, foi, nós queremos alguém que venha e que traga um pouco de pensamento diferente, de inovação, que conheça, né? Porque majoritariamente a nossa indústria é a indústria de seguros, então, oriundo de uma seguradora, a Europe entendeu que eu poderia contribuir do outro lado da mesa agora, compreendendo quais eram as necessidades e as soluções do mercado segurador, posicionar melhor a empresa. Né? Posicionar como? Com a construção de novos produtos, com inovação, com posicionamento da empresa mais voltada para o mercado. Né? Então, o Sérgio comentou na fala dele, né? Apesar da Europe Assistance aqui no Brasil ser uma joint venture com o Bradesco, ela é uma empresa completamente aberta, tem uma governança própria, né? E foi através dessa estratégia que nós começamos a nos mostrar mais para o mercado, né? Então foi um pouco disso a minha vinda para lá. Muito legal. E, Rogério, olhando para o portfólio da Europe, né, já que você falou um pouquinho, ela tem a gente vê uma atuação multissetorial. Quais que são hoje os principais segmentos assim, atendidos no Brasil e onde que tu enxerga mais crescimento? Bacana. Nós somos uma empresa, de fato, que atuamos com todas as linhas de negócio do mercado segurador. Né? Então, nós atuamos na linha que nós chamamos de mobilidade, que é majoritariamente o seguro de automóvel. Né? Então, nós atendemos grandes seguradoras que trabalham com esse produto.
também atendemos montadoras, né? As maiores montadoras hoje têm ali as suas operações com a gente também. Nós temos uma frota hoje ativa dentro da nossa carteira de mais de 5 milhões de veículos, né? Isso está aí entre a primeira e a segunda seguradora do Brasil, esse volume, né? Então a gente está com um volume muito grande. Nós atuamos também com assistências residenciais, né? Então também grandes seguradoras. Já utilizei, inclusive. Já utilizou? Já utilizei E a experiência foi boa? Ótima, foi atendida rapidíssimo. Que bom, ótimo. Então, a partir Pelo WhatsApp, né? Que é uma coisa importante para minha geração. Sim, eu não quero ligar. Pelo WhatsApp. Isso até é uma coisa bacana. A gente vem num processo muito intenso de digitalização, né? Nossa jornada hoje é uma jornada já de multicanal. Você pode acessar tradicionalmente pelo telefone, né? Então, e é curioso, porque mesmo nós disponibilizando o canal digital, né? Para alguns serviços ele faz mais sentido. Por exemplo, às vezes você vai agendar ali um encanador, um chaveiro para resolver um problema na sua casa, ou mesmo para uma instalação, por exemplo. É um serviço não emergencial que você pode agendar. Mas quando você fala, por exemplo, de um veículo parado em uma avenida ou em uma rodovia com bastante movimento, é pouco provável que as pessoas queiram ficar ali no WhatsApp digitando, já quer resolver o problema. Tu quer falar? Exatamente. E alguns serviços mais sensíveis também relacionados à vida, né? Então nós atuamos bastante no segmento de vida também, né? Com assistência funeral, com outras assistências, por exemplo, nutricional, psicológica e por aí vai. E aí, para essas situações, a pessoa de fato não gosta e não quer utilizar o digital. Então, é muito dessa percepção do momento que o cliente está vivendo. Às vezes ele tem um tempinho para um serviço menos emergencial, ele vai no digital, mas o canal analógico, né, o famoso 0800, ainda é muito utilizado, é ainda o nosso principal canal, e não por uma incapacidade da empresa em atender no digital, mas porque o próprio cliente decide a forma com que ele quer se comunicar com a gente. Deixa-me já agora reforçar aqui uma coisa da fala do Rogério. A empresa, a Europa Systems, entrou no Brasil pelo Rio de Janeiro, okay? Há 28 anos. E na altura não estava ainda em parceria com o Bradesco. E o nosso primeiro cliente, os nossos clientes, e temos mais de 40, são todos muito queridos. Mas há um que é o primeiro, não é? Efetivamente. E aí cá tu, aqui está, ok? Que legal. E nós temos, só para entendermos o quão somos multiclientes no mercado, não é? Nós temos uma Prudential, temos uma Caixa, não é? Temos muitas outras seguradoras a trabalhar connosco e montadoras, como Sim, o Grupo Stellantis, que é responsável pelas marcas na Fiat, Jeep, Chrysler, né? E por aí vai. Então, são vários segmentos peço de negócio. desculpa aos outros clientes que não... Mas todos são queridos, né? Sim, A gente vai ter que correr na descrição aqui para não ficar ninguém de fora. Isso. Não, eu quase me esqueci de falar um pouco do segmento de viagem, né? O segmento de viagem é um segmento para a gente, e estava na sua pergunta, Júlia, qual é a nossa visão agora de crescimento, né, para frente, o que vai acontecer. Então, o que a gente vê, né? Houve, de fato, uma retração durante o período da pandemia, por questões óbvias, né, desse segmento de viagem, mas as pessoas agora voltaram a viajar muito e de novo, a gente estava falando um pouquinho aqui antes de começar o nosso papo sobre a questão do que o consumidor hoje está procurando mais. Ele está procurando experiências, né? Então a gente falou também muito ontem sobre isso lá, em uma das palestras. Então a viagem é uma experiência. Então o cliente ele tem investido muito em viajar muito para dentro do país. Para a América Latina é um dos destinos mais procurados pelo brasileiro. Depois vem Europa e Estados Unidos também, né? Então, nós temos uma rede, a Europe nasceu há mais de 60 anos atrás, desse negócio, do seguro viagem, ou da assistência de viagem, na verdade, né? E aí nós construímos, ao longo desses 60 anos, uma rede muito consistente. Então, hoje nós atuamos em mais de 200 países e territórios, né? Quando você olha, praticamente engloba aí todo local que você pode escolher para fazer uma viagem, a gente vai ter uma rede lá para te atender. E no Brasil, a gente também tem grandes parcerias com seguradoras, por exemplo, posso citar aqui a Mil, posso citar a MSC Cruzeiros também, que é uma empresa de viagens e outras, né, para a gente não deixar os clientes de fora. Não é dizer o nome Generali. A Generali na minha, perdoar, até Sim. porque, já agora, em termos de grupo, a Europa Systems Internacional pertence a um gigante Generali internacional, ok? A Generali não tem a dimensão tão, ou seja, como tem na Europa, aqui no Brasil, mas efetivamente acaba por ser a mãe, ok, da Europa Systems em termos internacionais. Okay? E trabalha connosco e muito próximo. Sim. E aqui no Brasil.
Mas tem uma característica, ó, descobrimos, Bruno, mais uma característica em comum entre o JRS e a Europa Systems Brasil. A Icatu também foi nosso primeiro cliente. Uau! Estamos com 25 anos. César, que estava lá ontem no evento, Sim. César Salt, foi o nosso primeiro cliente. Segue até hoje. Muito bom. Ininterrupto. 25 anos aí de história já com a gente. Mas muito legal, muito legal. Eu acho muito interessante, principalmente quando a gente fala do seguro viagem, porque nos últimos anos a gente tem percebido que a Europe tem trabalhado com bastante afinco nesse setor, né, Rogério? Como é que vocês têm percebido? Vocês viram nesse produto uma oportunidade? Ainda tem o que crescer? Sim, tem bastante, né? Para te dar uma ideia, mais ou menos, de maneira geral, né? Como é que o mercado hoje, acho que foi falado também ontem, mas o seguro viagem especificamente, ele tem hoje uma a gente chama de penetração ou conversão, né? De menos de 30%, ou seja, menos de 30% dos viajantes, eles acabam optando por fazer uma viagem sem o seguro viagem, né? E isso além de ser uma preocupação para a gente, né? Acho que a gente tem também que instruir, foi falado muito sobre isso ontem também, na questão educacional, na questão da instrução. Por exemplo, quando você vai para a Europa, né, você entra lá nos países onde tem o tratado de Schengen, você precisa de um seguro viagem de pelo menos com uma cobertura de 30 mil euros, no caso, né? É obrigatório. A Argentina agora também passou a ser obrigatório. Então, muitas vezes as pessoas acabam viajando não sabendo disso, né, e podem, inclusive, ser barradas na alfândega de um desses países, né? Se ela for eventualmente confrontada ali na aduaneira e não apresentar um seguro viagem. Então a gente entra com essa parte da instrução, olha, para alguns países esse produto ou esse serviço é obrigatório, mas para além disso, qualquer intercorrência médica que você tiver fora do país, né, ela pode, primeiro, você pode não ter a quem recorrer, e isso é um risco, na hora que você eventualmente pode se machucar, ou pode ter ali uma questão um pouco mais grave. Você não sabe a quem recorrer, porque eventualmente você não conhece a rede médica, está indo viajar a lazer, e uma questão de custos também, né? Se você vai, por exemplo, para os Estados Unidos, é uma das medicinas mais caras do mundo, né? E alguns países da Europa também. Então você ficar desassistido nesse momento é uma preocupação. Então a gente também enxerga que existe uma conscientização da população de maneira geral, principalmente do viajante, em querer se proteger numa eventualidade quando for para um outro país. Nesse mote, né, em relação ao seguro viagem, tá? Agora, trazendo um pouco mais para fora do nosso mercado também, isso não é o achismo, acontece pra caramba e vocês devem ver isso muitas vezes. As pessoas não sabem, não só que precisa de ter o seguro de viagem, mas principalmente como funciona o seguro de viagem, né? Qual é como eu contrato, quais as características que precisa ter, quais os requisitos que precisa ter, como eu faço para viajar de lá para cá, ele é específico para ir do Brasil para Portugal, como é que ele funciona? Pode abrir um pouquinho mais para o nosso público sobre isso? Posso sim. Como é que funciona, né? Normalmente o seguro, o que é importante? O seguro viagem, ele não é um plano de saúde, né? Às vezes as pessoas confundem. Bom ponto, ótimo ponto. Ele não é um plano de saúde, ele é, de fato, um seguro que você vai contratar para o período específico e para aquela região que você vai. Então, como é que funciona hoje a contratação de um seguro viagem? Você, uma vez, obviamente, decidido qual é o local que você vai viajar, você vai escolher ali, normalmente se escolhe por região. Então, olha, eu vou para a América do Norte, eu vou para a Europa, eu vou para a Ásia, para a América Latina também, que eu comentei que é um dos destinos mais procurados pelo brasileiro, porque está aqui mais próximo. Então, você vai selecionar ali, na hora da contratação, qual é a região que você vai estar e o período que você vai ficar. Eventualmente, a data de início, a data final, 15, 20, 30 dias, enfim, não importa. Então, uma vez que você selecionou a região e o período que você vai ficar, vai ser ofertado para você alguns planos, que pode ser um plano individual ou pode ser um plano, inclusive, familiar, se você está indo com mais pessoas junto com você. E olhar ali quais são as características daquele plano, né? Isso é super importante, a gente estimula muito que a pessoa leia ali as condições gerais, veja quais são as coberturas, né, que estão inclusas ali, quais são os serviços que vão ser prestados, as exclusões e o mais importante, os limites, né? Então, normalmente você contrata por limite. Eu tenho limites, por exemplo, de $10 mil, de $20 mil, 30 mil, né? Então, 30 mil euros, por exemplo, é um limite mínimo para você ingressar na União Europeia, então é super importante isso também. Deixa-me só reforçar. Nos Estados Unidos, uma ida, de alguma maneira, numa situação de emergência a um hospital, facilmente vai parar $100 mil. E pronto, então vocês veem como é perigoso viajar, e se acontece um infortúnio de ficar doente, a conta sobe. E o que acontece é que, tendo o seguro, tendo precisamente uma acessibilidade a um contacto,
uma rede internacional, ok, de prestadores de cuidados de saúde é muito importante. Outras coberturas muito valorizadas no seguro de viagem acaba por ser a perda o extravio da bagagem, não é? Por exemplo, também há planos que têm o cancelamento da viagem, obviamente também coberto, ou seja, se a pessoa por um motivo forte não poder viajar, acaba por ser o seguro a suportar o custo da viagem e reembolsa o cliente. Outra coisa que eu queria dizer é que, efetivamente, há uma grande percentagem de seguros de viagem para o exterior, mas o Brasil é um continente e há seguro de viagem dentro do Brasil. Ok? Sim. Pronto, e é esta componente de educação que acho que tem que chegar aos clientes, chegar aos corretores, chegar às agências de viagem para aumentar os 30% de penetração que temos atualmente para valores, obviamente, mais elevados. No momento que eu vejo o Sérgio falando que uma intercorrência nos Estados Unidos custa 100 mil, na minha cabeça vai dar R$500 milhão. Vai dar R$500 milhões. Isso. Né? Então, essa troca de dívida é muito ínfima perto do que pode acontecer, não? Porque o que acontece, eu, por ter estado a trabalhar nos últimos anos, também muito perto da componente de saúde, quando se entra lá num hospital, eles identificam logo que, vamos lá ver, o hospital serve para cuidar das pessoas, mas aquilo não deixa de ser uma empresa, não é? Sim. Pronto, então fazem uma medicina hiperdefensiva com preços elevados. Então, um cara chega lá com uma dor aqui no tronco, começam logo a fazer uma ressonância magnética, a fazer análise. Tudo custa. A preços elevadíssimos, aquilo fica lá um dia em observação, pronto, já está. Tudo preço elevadíssimo. Deixa-me reforçar uma outra coisa. Nós temos estado a apostar bem no seguro viagem aqui no Brasil. O seguro viagem é a linha de negócio número 1 do grupo internacionalmente. E nós queremos, e nós vamos fazer ainda mais, ok? Nos próximos tempos, neste segmento de negócio, ok? E vamos querer crescer em cota de mercado. Legal. E deixa eu atrapalhar a Júlia, mas é que esse ponto é bem legal, essa questão do seguro viagem dentro do próprio Brasil. Como vocês enxergam essa distribuição para que fique mais latente na cabeça do consumidor em relação ao próprio Brasil, né? Sim. Olha que curioso, né? Olha que curioso, me permita, Sérgio, complementar. Há uma tendência, já é uma realidade no Brasil hoje, mas há uma tendência ainda maior dos planos de saúde se regionalizarem, por um tema único e exclusivamente de custo. Então é muito comum hoje a pessoa ter um plano de saúde, mas que vai atender ou na sua cidade ou naquela região que ele mora. Então imagine o seguinte, se você aqui, gaúcho, tem um plano de saúde que te atende aqui no Rio Grande do Sul, e isso é importante você saber, vai fazer uma viagem de férias para o Nordeste, e você também tiver uma intercorrência médica, você não vai ter a cobertura do teu plano de saúde se ele for regional lá. Ferrou. Né? Então, super importante também que você, tô indo aqui para Fortaleza, tô indo aqui para Salvador, enfim, para qualquer destino no Nordeste, e vale de lá para cá também, obviamente, né? Tá vindo de lá aqui para Gramado, por exemplo, né? Que é um lugar maravilhoso. Precisa ter uma proteção, porque se você tiver uma intercorrência médica aqui, então, e vale a mesma coisa, né? Você vai lá, diz, olha, tô indo para o Sul, quero contratar por esse período aqui durante a minha viagem aqui para Gramado ou lá para o Nordeste. Aí se tiver alguma intercorrência médica, você também vai ter. E o Sérgio tocou num ponto muito importante. Às vezes a gente tem um planejamento e esse planejamento é interrompido por alguma questão pessoal, por uma doença, por uma indisposição, e você não pode viajar naquele período que você tinha contratado, né? As nossas coberturas também, elas cobrem também o que a gente chama de cancelamento de viagem por motivos, enfim, diversos, que você eventualmente vai embarcar no navio, não consegue porque não está bem, a gente reembolsa a passagem para você. E na devida proporção, ou seja, um episódio médico no Brasil é muitíssimo mais barato do que o que será na Europa, nos Estados Unidos. Como tal, o prémio do seguro de viagem dentro do Brasil o outro já não é muito caro, mas este é significativamente mais barato. É justo. Sim. É justo e acessível. E o que eu estou a dizer é que é também acessível, são uns poucos reais por dia, ok? Que com conforto. É uma bela combinação, né? Justo com acessibilidade. Fecha todas. Contar uma história pra você sobre isso, né? Sobre a gente contratar pra dentro do... E o Rogério até deu um exemplo agora, sai aqui do Sul, vai lá pro Nordeste. Aconteceu há 2 semanas atrás com uma amiga minha. Bruna, se você estiver assistindo, um beijo. Ela tá grávida de gêmeos, Rogério e Sérgio. Uhum. E ela foi com a família fazer uma viagem, né? Que ela tá com 3 meses, então ainda início da gestação. Contratou, porque ela é corretora de seguros, pensou, vou eu viajar sem o seguro viagem? Não vou. Contratou pra toda a família, pois toda a família não
teve que realmente precisar de atendimento médico porque pegaram uma infecção alimentar no Nordeste. Então, olha a importância. Teve uma ótima experiência, inclusive o seguro é da Europe, que ela contratou. Teve uma ótima experiência. Isso dá gancho para minha próxima pergunta, Sérgio. Uma boa experiência, como garantir na hora que precisa usar? Trabalhar bem antes, ok? Preparar tudo antes. Nós estamos, ou seja, uma das coisas que eu pus muito foco quando cheguei, tínhamos uma boa experiência do cliente, mas eu tenho, de alguma maneira, aqui uma perspectiva quase guerreira de não ter limites para a experiência do cliente. E então é para ir para cima e eu tenho é que surpreender o cliente, ok? Pela qualidade do serviço. E nós, para darmos uma boa experiência ao cliente, temos que ter um digital muito bem conseguido, a jornada digital fácil, bem objetiva, que consiga resolver, rápida. Okay. Depois temos que ter uma operação a funcionar bem, não é? Para, de alguma maneira, poder tramitar bem com os prestadores, mas depois é muito importante em determinadas assistências, e estou a falar da automóvel, da residencial, mesmo da devida, no caso do funeral, e mesmo no viagem, nas componentes médicas, o que se passa na ponta. O que se passa lá na ponta. Porque no final do dia, eu posso ter um digital muito bom, eu posso ter a operação a funcionar bem, mas se o guincheiro, o encanador, o médico, a funerária não estiver engajada na qualidade de serviço excepcional para o cliente, não, acabou vai com toda a estragar tudo. Por isso, foi mais fácil nós trabalharmos nestas componentes internas e é um trabalho contínuo o trabalhar corrente, ok? E garantir, obviamente, a qualidade da prestação de serviço, e temos parceiros bons e estamos a entregar boa qualidade, mas isto é uma luta contínua. É melhorar e garantir, e manter a qualidade, porque a qualidade é uma coisa que num momento está e no outro momento pode deixar de estar. Então, a comunicação, o treinamento, a sensibilização, é muito importante mantê-la permanente viva para que a jornada de uma ponta à outra não falhe lá no final, junto do prestador. Pronto, e essa é a nossa preocupação. Mas eu costumo dizer aqui à galera, e estamos com um bonzinho, existe NPS, mas vamos a meio da jornada. Okay? E quando chegarmos a qualquer target, eu vou continuar a dizer, mas vamos a meio da jornada. É uma luta insana para esses números, né? É uma luta. Enquanto ele não estiver 100%, que é muito difícil estar 100%. Sim. Porque vamos lá ver, uma coisa é uma questão também de competitividade, não é? Nós temos que estar a trabalhar bem no mercado para sermos atrativos e reconhecidos face à nossa concorrência e os nossos clientes estarem satisfeitos com o nosso serviço. Mas, permitem, eu tenho o cliente no centro das minhas preocupações. Eu quero fazer o melhor possível para ele ter um bom serviço, às vezes em situações bem desagradáveis, não é? Ou seja, uma coisa é temos a torneira a cair uma pinga, uma gota de água, é um problema menor. Um cara tem uma pane numa rodovia, com a família, quer sair dali rápido. Quer sair dali rápido. Não, e esse sentido de serviço, não é? Que temos que rapidamente identificar a situação de crítica, se temos que mandar um táxi para imediatamente tirar dali a família, temos que garantir o tempo de chegada tanto do táxi como do guincho rápido. Ou seja, são estes parâmetros, estes KPIs todos que a gente, caso a caso, tem que gerir. E permita-me, uma cultura de organização que estamos cada vez mais a cimentar. Não podemos gerir pelas médias. E gerir pela média é achar que tem um NPS alto ou que tem um tempo de chegada médio bom, que está tudo legal. Não, eu gosto de olhar, agora aqui outras pontas. As pontas, os desvios, os casos que correm muito mal. Então eu tenho que evitar que eles cheguem ao muito mal. Então tenho que ter mecanismos de controle. Quando eles estiverem a desviar um pouco da média, atuar para que eles não cheguem... Não, eu vou agora exagerar. Não, porque imaginem que em vez do tempo de chegada do guincho ser 40 minutos, já vai em 3 horas, não pode acontecer. Então eu tenho que começar a atuar ali ao fim de 1 hora com planos B, C, D, o que é que para resolver, e não deixar chegar a um tempo exagerado. E isso é uma preocupação que temos. Pensando nessa parte da questão de não trabalhar, não só se atentar à questão das médias, mas sim ao refino final, é muito delicado, né? Porque apesar de ser uma goteira ou ser uma família
presa numa rodovia, é sempre atender o problema, né? Só tem Sim. níveis de percepção desse problema. E a Sim. transformação dentro dela, Sim. a experiência dentro dela é muito complexa, né? Há sempre um grau de insatisfação, não é? Porque a assistência, nós até temos temos uma palavra muito forte no grupo, que é o care, ok? Mas depois, e temos logo a seguir, que é levado à aflição ou alívio. Então, quase tudo o que tratamos, há ali um problema. Só que há níveis de problema, não é? A gota é um problema menor, que até pode ser agendado para daqui a 2 dias. Não, mas depois tem a situação emergencial que é para resolver de imediato. Sim. Muito legal. Bruno, quando os entrevistados e o assunto é bom, 40 minutos, Rogério, parece muito, mas passa muito rápido. Passa rápido, sim. E a gente reserva aqui os últimos minutinhos do nosso programa para fazer um quadro especial que a gente faz aqui no programa com todos vocês, que é o De Frente com as Lideranças. Eu vou fazer algumas perguntas rápidas e vocês respondem com o que vier à mente, combinado? Sérgio, uma palavra que define o DNA da Europa Assistance Brasil. Care, cuidado. E para ti, Rogério? Eu ia dizer isso, mas ele já disse agora, tá vendo? Não, eu acho que foi bacana. A nossa missão, e esse é o nosso DNA, que é levar as pessoas da aflição ao alívio em qualquer hora, em qualquer lugar, né? Então tá muito no nosso DNA isso, né? Isso permeia todos os 1.000 e poucos colaboradores da nossa organização. E, Rogério, uma solução que vem surpreendendo em resultados? Olha, a nossa operação de residencial, ela vem surpreendendo. É uma operação muito boa, muito madura e que está sendo reconhecida pelos nossos clientes. Não tem goteira na... Não tem goteira. Se tiver uma gotinha, a gente vai lá e resolve. Sérgio, um setor que está em alta para assistência. O residencial é onde temos crescido mais. E um exemplo de inovação aplicada? Uma inovação que vocês têm utilizado dentro da Europe? Nós mudámos de sistemas centrais, ok? Ou seja, toda a componente de gestão de processos internos mudámos agora há um ano, ou seja, o motor, ok? E estamos com muita inovação na gestão precisamente desses processos. Se me fizer a pergunta daqui a 6 meses, eu já vou ter muita AI lá, porque tivemos num processo no último ano, efetivamente, a transformar muitas coisas que eu costumo dizer que é quase o feijão com arroz, ok? E agora em cima disso está muito fácil pormos tecnologia da mais sofisticada em cima. Okay? E Rogério, uma tendência que não pode ser ignorada. Digitalização. Eu acho que isso não pode ser ignorado, né? Cada vez mais os consumidores buscam ali no celular, na palma da mão, né? Resolver tudo por ali e como o Sérgio citou, a questão da AI vai resolver muita coisa de maneira muito rápida e assertiva para os clientes. Sérgio, já que tu foi professor universitário, né? Uma vez professor universitário vai ser para sempre. Um livro que todo executivo do setor de assistência deveria ler. Epá, essa é uma pergunta... Eu confesso que nunca baseei, eu vou dar a resposta, mas confesso que nunca baseei o meu desenvolvimento em muita leitura, mas sim em capturar muita informação dispersa, ok? Mas, obviamente, li alguns livros e Arte da Guerra, que é um clássico, de alguma maneira, poderei, porque tem ensinamentos, mas confesso, e inclusivamente, tivemos um programa de recepção a estagiários, e eu gosto muito de estar com os estagiários, porque é a galera que quer de alguma maneira conhecer o caminho para o sucesso deles. Então fazem perguntas, o que é que eu devo fazer? E houve um que me fez a pergunta, já na parte final, viu que devia estar a revelar ali alguma qualidade, não é? E tendo em conta a função onde estava, se eu lia muito. Pronto, e eu disse, eu fiz uma coisa mais importante. Eu consegui convencer os meus filhos a lerem muito, mas eu sou um péssimo exemplo. Então é que engraçado, né? O trabalho do não professor universitário começa com os estagiários. Ele não consegue fugir da... Não, mas é um programa legal que temos nós temos trabalhado muito a cultura da empresa, muitos programas para os nossos colaboradores e estamos, por exemplo, nós mesmo, para ter uma rede melhor, estamos a incentivar a formação de profissionais. Okay? Uma das coisas, por exemplo, que eu gostava é um ambiente mais masculino, nomeadamente a assistência residencial, não é? E ter mais mulheres também a entrar nessa área. E um dos programas que estamos a reforçar agora é precisamente injetar bons estagiários que venham a ser quadros excepcionais da nossa organização. Okay? E nesse contexto dou alguma atenção. Eu também sou uma pessoa que tem um estilo de liderança muito aberto, muito próximo da galera e gosto de ir para o terreno. Posso dizer, os estagiários nos fizeram perguntas,
mesmo a título pessoal, que nunca ninguém na empresa me tinha feito até hoje. Sem medo. Porque, sem medo, porque eles são mais jovens, são mais destemidos. E, efetivamente, foi muito legal. E eu sinto-me bem porque estou a passar um pouco a história, a experiência de vida, e eu no fundo acabo por sentir que estou a dizer coisas do senso comum, mas para eles é capaz de ter algum significado, não é? Porque qual é o segredo para chegar onde você está, não é? Bem, depois começa ali a dizer 15 ou 20 coisas, que são todas importantes, se calhar a mais importante é o equilíbrio, ok, ter uma vida equilibrada, sim, também. mas é como, eu não tenho tempo para fazer, não, convém gerir, eu sei que há vidas mais complicadas do que outras, não é? Mas nós também podemos tentar gerir o tempo. E eu estava a dizer que acabo por dizer ali um conjunto de coisas que para mim são do senso comum, do bom senso, mas na realidade o sucesso também não é feito de coisas extraterrestres, não é feito destas coisas que são simples e a gente só tem que estar a aplicá-las efetivamente depois na nossa vida, incluindo na profissional, não é? Porque quando dizer, têm que ser colaborativos, comunicativos, mas têm que também ter um pouco de ambição, de ir à procura de informação, investir no vosso treino, na vossa educação, tudo isso, okay, são coisas, eu sinto que qualquer outra pessoa poderia estar a dizer, mas resulta, okay, porque se as aplicarmos bem, leva ao sucesso. E tudo isso buscando aquele ponto aí não tem nada extraterrestre. Equilíbrio com constância derruba tudo. E também é uma das coisas mais difíceis. Rogério, não vou deixar as perguntas difíceis só pro Sérgio. Eu sei que o Rogério é roqueiro, sabia? Gosta de rock. Rogério, eu ia escapar aqui, mas não deu. Se o setor de assistências fosse uma música, qual seria? Olha, essa pergunta foi boa. Eu não tinha pensado a respeito, mas Pode ser uma que tu goste. Eu acho que uma do Kiss, aquela I Love Rock and Roll, alguma coisa assim. Boa. Porque é isso mesmo, a assistência é muito intensa e tem tudo a ver com rock, que também é. Muito legal. Gente, foi um prazer, Sérgio, Rogério, receber vocês aqui. Agora, pra gente finalizar mesmo, Sérgio, um recadinho final para quem vai estar assistindo. Bem, galera, nós estamos numa área da atividade, que obviamente é uma área para ajudar, não é? Ou seja, resolver problemas aos nossos clientes e o que eu vos posso garantir é que a qualidade do nosso serviço é inegociável, ok? Sei que não vamos estar a 100% a fazer tudo bem, mas aquilo que possamos estar a fazer menos bem é para fazer menos vezes no futuro, ou seja, e diminuir a probabilidade da vossa experiência ser menos conseguida. Vamos continuar a investir muito no digital e cada vez mais sofisticado e vamos continuar a investir na ponta para que os nossos parceiros também estejam à altura de proporcionar uma boa experiência. O que posso dizer é contem connosco. E não viajem sem seguro viagem. Nem para dentro do Brasil. Nem para dentro do Brasil. Boa, excelente. Rogério, contigo uma mensagem final. Bom, de novo, né, queria agradecer mais uma vez, né, muito orgulho de estar aqui participando com vocês. Acho que como o Sérgio falou, né, não somos uma empresa perfeita, raramente você encontra uma que mas eu acho que essa busca constante, né, pela melhoria, né, que é uma coisa que a gente vinha fazendo, que o Sérgio trouxe todo esse espírito e esse ritmo também, que ele tem a experiência lá de fora, né, trouxe muita coisa, então eu percebo que nesses anos todos, cada vez mais a gente se torna uma empresa melhor. Muito legal. E se você gostou desse episódio, compartilha, curte, segue o @jrs.digital nas redes sociais e segue a Europe também, @Europe Assistance Brasil, e continua com a gente para conferir mais histórias que fazem o mercado de seguros pulsar. Até mais.